Tudo bem? Hoje o tema aqui do Aquaplay é exercício físico na gestação. Nós vamos trazer para vocês o posicionamento das maiores instituições de pesquisa no mundo, onde se produzem os maiores pesquisadores sobre o tema, que é o pessoal canadense, da Associação Canadense aí. Nós vamos trazer informações básicas com o intuito de melhorar aí a vida da gestante durante a gravidez, nos seguintes sentidos, pessoal. O exercício físico ele é recomendado na gestação tendo em vista alguns objetivos. Por exemplo, diminuir aí a questão, não deixar tanto aumentar o peso, né? O peso é algo normal que vai aumentar, mas se fazemos exercício não temos um excesso de peso durante essa gestação. Além disso, diminuir as dores lombares, que elas aparecem aí ao longo da gestação por causa de uma hiperlordose, né? O peso da barriga pesa, a lombar que não é estruturada para isso acaba cedendo e a gestante acaba sentindo um desconforto muito grande na lombar. Além desse desconforto na lombar, um desconforto na cervical, né? Questões de cifose, elas também são acentuadas, né? O enchimento aí das mamas vai levar um peso também nessa musculatura das costas, e se nós não estivermos preparados para esse momento de gestação, podemos acabar aí tendo muito torcicólogo, né? E muita dor nessa região cervical. Além disso, pessoal, é muito comum no final da gestação questões de incontinência urinária, né? Então nós precisamos também de cuidar com o aspecto de prevenção dessas musculaturas aí, olha, para fortalecer e evitar essa incontinência urinária. As evidências hoje elas vão mostrar que nós conseguimos prevenir, mas na medida que o processo de incontinência ele é desencadeado, o exercício físico acaba não ajudando a evitar essa incontinência. Então, nessa prevenção ele é importante. Fora isso, pessoal, diminuir efeitos como hipertensão ou diabetes gestacional. O exercício físico ele vem compor uma série de contribuições aí para melhorar esse dia a dia da gestante. E nós aqui vamos propor uma recomendação geral. É preciso lembrar, você gestante está autorizada a fazer exercício físico após responder o PARMEDIEX. PARMEDIEX é um questionário de gestação, onde o seu profissional de educação física ele vai te dar esse questionário para você levar a responder juntamente com o médico, que ele é o responsável por todos os indicadores de saúde seu, e havendo essa liberação, vamos iniciar o exercício físico. E gestante que nunca fez atividade física, nada de treinar intenso. Treino intenso é para gestante que já treinava antes, já está preparada, tem um controle interessante aí sobre seus indicadores de saúde, ok? Então a recomendação geral é em torno de 140 minutos de atividade física por semana. A caminhada ela é interessante, mas como nós não temos condições hoje, né, por causa desse surto aí de coronavírus, eu vou dar uma sugestão aí de exercício para vocês fazerem em casa. Além disso, pessoal, 3 vezes na semana de musculação pode ser interessante. Esses exercícios que eu vou propor para você pode fazer em casa, tá? Lembrando que a intensidade indicada é a intensidade moderada, tá? Intensidade moderada. Existe uma coisa que é a escala de Borg, que nós trabalhamos a percepção subjetiva do esforço, tá? De 1 a 4, escala de 0 a 10, de 1 a 4 é um esforço leve, não temos nem alteração de respiração. Vai chegando no 5, no 6, começa a ficar intermediário, já começamos a ficar mais ofegante. No 7, a atividade fica um pouco difícil. 8, 9, 10, ela é uma atividade vigorosa. Gestante, recomendação, treino moderado, ficar naquela escala ali, olha, entre 6 e 7, podendo ser um pouco difícil, tá? O intervalo de recuperação é você que vai formular o seu, ele varia de 2 minutos, tá? Mas a gente vai indicar a partir da percepção do esforço. Tivemos um retorno da respiração, fiz o exercício, ela está ofegante, vamos esperar a frequência cardíaca baixar, a respiração voltar à normalidade para iniciar outro exercício com calma. O tempo da atividade, pessoal, 30 minutinhos, no máximo 40 já é o suficiente e o recomendado para essa gestante, ok? Então vamos lá,
vamos propor alguns exercícios aí para você fazer em casa e contribuir aí para diminuir essas dores da gestação, que no primeiro trimestre ela é mais acentuada e depois começa a ceder e começa a ficar a vida da gestante mais fácil, ok? Vamos lá, pessoal. O primeiro exercício que nós vamos propor vai ser o agachamento. É muito importante lembrar que escolher exercícios e locais aí para executar esses exercícios que você esteja segura. Então, para isso a gente pode utilizar um rodo nesse agachamento. Podemos utilizar um rodo. Segurei o rodo, sentei e levantei. E vamos fazer aí 10 a 15 repetições, 3 séries desse exercício. Esperar a frequência cardíaca baixar para iniciar de novo esse exercício. O agachamento nós trabalhamos aí quadríceps, isquiotibiais e glúteo. E é a primeira proposta que nós temos para você, lembrando que nós vamos exemplificar exercícios de todas as musculaturas aqui. Finalizamos o agachamento, pessoal. Vamos ainda de membros inferiores. Vamos trabalhar os glúteos, isquios e, muito importante, o períneo, tá? Para evitar aquela incontinência urinária que ela geralmente surge no final da gravidez. Então, elevei lá em cima, glúteo contrair, isquios contrair, contrair aqui ó, o períneo. Lá em cima eu vou contrair o períneo. Como que eu contraio o períneo, pessoal? Lembrando aí, ó, segurei o xixi, depois solto o ar, ok? Então, subi, contrair glúteo, contrair isquios, contrair períneo, voltei expirando. Subi, voltei expirando. Contração de períneo fundamental, lembrando que o tempo dessa contração ele não pode ser tão acentuado. Nós devemos evitar aí nesse processo de gestação o que a gente chama de manobra de Valsalva, que é segurar o ar, ok? Uma contração de 1 segundinho lá em cima já é mais do que suficiente. E a gestante também, principalmente no primeiro trimestre da gravidez, costuma sentir desconforto nessa posição de barriga para cima, tá? A gente não pode, por questões de fluxo sanguíneo, deixar você, né, gestante, ficar muito tempo com essa barriga para cima. Então aí finalizamos a elevação pélvica, nós poderíamos trabalhar os abdutores e os adutores no colchão. Dessa forma, aqui, abdução, glúteo médio e abdução. Porém, pessoal, para evitar que você fique muito tempo deitada, depois de fazer essa série que contribui aí para o períneo, glúteo e isquios, vamos trabalhar os adutores segurando uma parede, por exemplo, em pé. Se eu tiver uma caneleirazinha, eu posso até colocar e trabalho em pé. Os abdutores, tá? Essa região do glúteo médio você vai sentir. E os adutores, que é essa região da virilha, nós podemos trabalhar, sabe com o quê? Com uma almofadinha. Então nós sentamos, colocamos uma almofadinha e vamos fechar, fazer um trabalho isométrico e relaxar. Fechar e relaxar. E vamos aí de 10 a 15 repetições também. Trabalhar esse músculo abdutor. Ok, finalizamos esse trabalho aí de fortalecimento de membros inferiores. Vamos para o trabalho cardiovascular. Evitar de elevar tanto a frequência cardíaca em intensidade moderada. Vamos simular um burpee em casa. Lembra de pegar um local seguro para fazer. Se for uma cadeira que seja firme, né? Checar essa firmeza antes. E aí, ó, segurei na cadeira, mãozinha para trás. Subir, perna para trás, subir. Nesse exercício nós também trabalhamos o gastrocnêmio, que é a panturrilha. Então nós unimos os dois, podemos trabalhar o gastrocnêmio num degrau, né? Num degrau, vamos dar o exemplo, ó.
ou podemos mesclar dessa forma, tá? E a panturrilha, o gastrocnêmio é um músculo importante a se trabalhar por causa de questões de retorno venoso e facilitação da circulação do sangue, ok? Então fizemos esse trabalho aqui, ó, esse burpee adaptado para gestante. Você pode fazer aí, olha, 30 segundos desse burpee, descansar aí 1 a 2 minutos, depois fazer mais 30. O exercício prescrito de forma geral, ele é difícil computar a individualidade. Quando nós focamos na individualidade, temos vários testes desenvolvendo aqui para indicar a sobrecarga correta para você gestante, tá? Mas como é uma prescrição geral, você vai manuseando aí a sua intensidade, trabalhando essa percepção subjetiva do esforço naquele grau moderado, 6 e 7, ok? Finalizamos o burpee, vamos trabalhar lá a região superior, vamos trabalhar as costas, lembrando aí, ó, para evitar a dor na cervical, essa hipercifose. Então, vamos procurar um local seguro em casa, preferencialmente que tenha uma parede atrás, para caso as mãos escorregarem, ó, nós não caímos. Segurei a toalhinha, coloquei os pés um pouco para frente, desci e fechei. Dessa forma nós estamos trabalhando a musculatura aí das costas, trabalhando aí deltoide anterior, latíssimo do dorso, bíceps também, e estamos ajudando nessa questão dessa cifose torácica, né, nesse peso que nós carregamos aqui. Finalizando o trabalho nas costas, pessoal, nós vamos para o trabalho da musculatura antagonista, né, tríceps, deltoide anterior e o peitoral. Lembrando do programa voltado para o trabalho de todas as musculaturas. Então podemos fazer essa flexão tanto da cadeira, nessa cadeira firme que nós tivermos, né? Quanto em pé, numa parede. Inclina um pouquinho o corpo. Eu posso até soltar um pouco as mãos no final da execução do movimento e fazer a flexão. Os mesmos 3 de 10 a 15 repetições, tá? A mesma indicação da intensidade moderada. E após finalizar esse trabalho de membros superiores, porque escolhemos aqui exercícios multiarticulares que trabalham várias musculaturas ao mesmo tempo, não é interessante e não seria ficar prescrevendo exercícios isolados. Eles estão pouco metabólicos, eles trabalham musculaturas isoladas. Esse exercício multiarticular, que envolve mais de uma articulação, ele é o mais indicado. Então vamos fazer uma flexão, vamos fazer uma remada, trabalhar esses músculos todos ao mesmo tempo, que é o mais indicado para associar o seu dia a dia e a sua funcionalidade, ok? Finalizando esse trabalho de membros superiores, podemos fazer uma nova série dessa intensidade. E lembrando, se nós tivermos um degrau em casa, podemos trabalhar uma marcha estacionária em cima de um degrau, com o mesmo intuito, né? Elevar um pouco a frequência cardíaca. A frequência cardíaca indicada seria lá em torno de 140 batimentos por minuto, no geral, que seria o que a gente chama de maior por leve, tá? Mas isso varia de acordo para indivíduo. Né? Nós só vamos saber se fizermos um teste de VO2 em você, um teste de condicionamento físico. Então, elevar um pouco a frequência cardíaca, sair um pouco a respiração do lugar e logo retornar ela para o lugar. Finalizamos o trabalho aí de cardiovascular. Vamos agora trabalhar uma musculatura muito importante, que é a musculatura da lombar, ok? Então temos esse exercício aqui, pessoal, que ele pode contribuir para você. Fiquei em 4 apoios, elevei uma perna, depois elevei a outra. Para aumentar o grau de dificuldade, eu posso elevar e ficar um pouco em isometria, depois elevar e ficar um pouco em isometria. Para aumentar o grau de dificuldade, eu posso alternar. E também alternar com isometria, ficar parado um pouquinho e voltar. Porém, se você tiver uma pouca coordenação motora,
cuidado com esse exercício para você não se desequilibrar e cair. Bem, trabalhamos aí essa lombar também, com esses exercícios exemplificados, compõem aí o trabalho com toda a musculatura. Eles vão durar também um programinho aí de 2 a 3 séries, de 10 a 15 repetições, com 1 a 2 minutos aí de intervalo, manuseando a frequência cardíaca. Eles vão durar em torno de 30 a 40 minutinhos. E aí nós finalizamos a sessão de treino com um alongamento, com o intuito de relaxamento, aliviar as dores aí de parto, desse período de gestação. Então aí, como que a gente pode aliviar essa coluna, que é algo que dói muito nesse período? Ó, fazendo uma posição que a gente chama de gato. Elevo e relaxo. Elevo e relaxo. E posteriormente, pessoal, podemos fazer alongamentos aí numa região cômoda para a gente, sentado, por exemplo. Então eu pego uma cadeira e vou fazer uma série de alongamentos aí, olha, primeiro para o pescoço, para aliviar essa tensão dessa cervical, que está o tempo todo para frente, olha, para um lado, para o outro, para frente, para cima. Você pode escolher aí 10 segundos no geral, e na musculatura que apresentar mais tensão, você ficar 30 segundos. Olha, para baixo, queixo no peito, para o lado, de maneira aí, olha, dinâmica, rodando o pescoço para um lado, rodando para o outro, espreguiçar, alongar esse latíssimo do dorso, alongar o tríceps, alongar a musculatura da perna lá embaixo, para um lado, lembrando que é gestante, né? Para o outro, colocar a perna cruzada e fazer uma força para baixo, alongar o glúteo, e também os adutores para um lado, para o outro, e a panturrilha, que pode ser feita tanto no degrau, soltando a panturrilha lá embaixo, quanto empurrando uma parede. Enfim, um exemplo aí de um treinamento para gestante, exercícios aí básicos que podem ser feitos em casa. Leve em consideração o seu conforto a executar os exercícios. Um programa de treinamento para gestante ele não tem foco no emagrecimento e melhora de condicionamento físico, não. Ele tem foco na manutenção da saúde, ok? Levar em consideração aí você conseguir fazer as tarefas do dia a dia, levar um alívio aí para essas dores que você passa durante a gestação, e esperamos aí ter contribuído para você, gestante, fazer atividade física em casa, ok? Lembre-se aí de estar em contato com o seu médico. Não é interessante fazer atividade física sem ter feito Parmedix antes, sem ter feito um check-up geral sobre a sua saúde, ok? Converse com o seu médico e se exercite aí nesse período de quarentena, que é interessante você manter seus indicadores de saúde bem, sua imunidade boa. Então lembre-se de dormir bem, de alimentar bem e se manter aí tranquila, sem estresse, né? Algo que é difícil sendo isolado em casa. Então o exercício físico pode ser uma boa contribuição para esse momento, tá bom? Um abraço para vocês, uma boa gestação e até mais!